Fala atleta, meu nome é Renan Borges, eu sou professor de tênis e seja muito bem-vindo ao Mais Tênis. Hoje estamos num formato totalmente diferente, mas com um conteúdo informativo muito rico para auxiliar você, atleta, para você que nos acompanha, os nossos alunos que estão aqui também conosco. E hoje vai ser um conteúdo, como eu disse, diferente, vai ser um bate-papo muito legal. Nós estamos aqui hoje com a nossa fisioterapeuta. Olá, pessoal. Meu nome é Tayane, sou fisioterapeuta do Mais Tênis. Hoje estamos aqui juntos para conversar sobre o tênis, sobre as lesões, como prevenir e também trazer muita informação legal para vocês. A proposta do Mais Tênis é muito simples e eu gostaria de deixar um pouco mais claro isso para vocês, tá? O Mais Tênis, na verdade, ele vem com a intenção de fazer com que cada atleta ou cada aluno, ou cada espectador que nos acompanha, que gosta de tênis, que joga e que pratica, tem uma vida longa no tênis. E hoje não tem mais como você praticar um esporte e não ter o auxílio de uma fisioterapia, certo? O Mais Tênis tem essa proposta de ter uma evolução técnica, uma evolução física, mas com o auxílio da fisioterapia. E na verdade essas coisas andam juntas, né? Uma não é mais importante do que a outra, porque não adianta você só ter a parte de quadra, a parte de evolução técnica e física, mas não ter o tratamento de uma prevenção de lesão, ou quando você se lesiona, não ter um tratamento de pós-lesão para a recuperação. Não é a nossa fisioterapeuta? Sim, exatamente. É sempre bom ter um acompanhamento com um fisioterapeuta, ainda mais se você quer prevenir uma lesão ou se você passou por uma lesão e você quer se tratar para você voltar para sua prática, né? Então a fisioterapia, acima de qualquer coisa, é evitar que você se afaste da atividade que você gosta de fazer. Então, procurar um profissional, na verdade, com o Mais Tênis, você já tem um profissional que você pode ter acompanhamento, é sempre você buscar o atendimento, o suporte para que você não se afaste daquilo que você gosta de fazer. Isso mesmo. E o mais importante, na verdade, e como eu disse, a nossa intenção é que você tenha uma vida longa no tênis. Nós sabemos que o tênis não é um esporte fácil, né? O tênis ele requer um investimento de tempo muito grande para que você tenha uma evolução. É necessário ter paciência, né? E durante esse caminho do seu processo de evolução, nós temos que cuidar do nosso corpo. Para que você tenha uma vida longa no tênis, você precisa ter uma consciência corporal, uma consciência técnica de cada movimento. O tênis é um esporte muito técnico, né? Nós temos outras áreas como a parte mental, a parte física, mas a parte técnica do tênis ela exige uma atenção muito especial, uma consciência corporal diferenciada, né? Porque o tênis exige muito treinamento e precisa ter essa manutenção, precisa andar junto com a fisioterapia. E no episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre lesões, as lesões mais comuns que nós temos no tênis, alguns alunos que já vieram se lesionar, que estão junto com a gente, e como foi esse processo, esse trabalho de quadra, e a Thay está fazendo essa parte extra quadra da prevenção, do tratamento, e hoje nós vamos abrir um pouco para vocês de como a gente tem trabalhado, e espero que vocês continuem até o final e acompanhem tudo com a gente. Bom, e para a gente começar, nós vamos dar um espaço para a Thay, né? A Thay é uma amiga que tem estado com a gente aí há um bom tempo, e eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência com a fisioterapia, o que te levou, na verdade, a fazer fisioterapia e como você caiu no esporte. Bom, gente, o que me levou a fazer fisioterapia é realmente diferente do que todo mundo com quem eu estudei. Na verdade, todo mundo tinha uma história de ou a avó ficou ruim, ou ela mesma tinha uma coluna torta e precisou de fisioterapia, ou a mãe, enfim. Só que, na verdade, eu sempre gostei da ideia de você tratar qualquer lesão ou você se prevenir de alguma coisa sem precisar de uma intervenção cirúrgica ou um medicamento. E antes, né, de entrar para fisioterapia, eu já trabalhei em farmácia e o consumo de medicamento é absurdo para coisas que não precisa. Então daí quando eu iniciei a fisioterapia, esse foi a minha maior motivação, você conseguir tratar uma lesão, você conseguir prevenir alguma coisa usando o seu próprio corpo, sem precisar ingerir nada que pode ter algum efeito colateral, ou você acabar entrando na faca, né, que é a cirurgia. Mas quando eu iniciei a faculdade, eu realmente achava que eu iria trabalhar no hospital, que eu iria cuidar do pessoal que era entubado e tudo mais, mas aí depois que eu tive a primeira aula eu vi que não era pra mim.
E eu sempre gostei de esporte desde criança. Meu pai sempre me incentivou a andar de patins, a brincar de bola, andar de bicicleta. Então eu sempre tive uma facilidade assim com esportes, embora eu não praticasse nenhum específico. Então daí na fisioterapia eu acabei unindo uma coisa que pra mim já era uma facilidade e entender sobre o que pra mim era uma facilidade. Aí acabei entrando e fui. No final da faculdade, pra mim já era isso mesmo, era trabalhar com a ortopedia, com os traumas, e o esporte acabou vindo em consequência disso, né? E daí o tênis eu acabei conhecendo com o Renan. Eu só tinha ouvido falar, pra mim era um esporte que ainda era distante, que parecia ser inacessível, que era caro, enfim. Mas aí acabei conhecendo o Renan e na verdade percebi que não. Ele sim demanda tempo, sim demanda investimento de você se dedicar, só que dá pra fazer, dá pra praticar e dá pra não se machucar, entendeu? Então, a ideia da gente unir a fisioterapia com o tênis é para que você não só pense em resultado, não você só pense em preciso ganhar, preciso render, preciso fazer esse jogo, eu sou o melhor em ganhar. Não, é você conseguir isso com qualidade, que você não se lesione e que você, além de você querer ganhar, que eu acredito que o tênis tem um trabalho mental para que não seja só isso, né? Claro, é verdade. Você também fazer isso com prazer do início ao fim, para que caso você ganhe, você consiga desfrutar disso, né? Então, é isso. Estou no tênis, estou no Mais Tênis e cada vez aprendendo mais também com o Renan. E estudando muito também. Foi muito legal quando a gente conheceu a Thay, porque eu já estava no tênis, né? E é muito comum ter essa conversa com algum aluno, por exemplo, poxa, Renan, tô com tal dor aqui, tô com tal dor ali. E pode parecer que não, mas nós professores também temos dores, tá? Nós também temos lesões. E, na verdade, a Thay, ela tratou uma das minhas lesões no tênis, né? A Thay, ela tratou uma fascite plantar que eu tinha há vários meses. Eu comecei com uma dorzinha e ela foi se agravando e eu troquei de tênis e não adiantou, essa dor continuou. Um tênis caro. Muito caro. Para quem joga tênis sabe que tênis não é barato. E aí eu recorri a ela, falei, Thay, tô com uma dor assim, assado, o que você acha que é? E ela de imediato falou, pô, isso é fascite e tal. Eu falei, então, pô, me passa um tratamento, né? Na amizade, para começar, né? Na verdade era um teste, né? Me passa um tratamento para ver se realmente tinha qualidade. Tava me testando para ver se tinha capacidade de fazer parte do Mais Tênis. E aí ela passou alguns exercícios e eu achei muito bom os exercícios. Não é legal fazer exercício, tá? Eu sou um cara extremamente cabeça dura em relação a isso, porque fazer exercício, trabalhar com isso, sabe, sem se movimentar é muito difícil, Mas foi melhorando a ponto que realmente foi curado, né, a minha fascite plantar. E aí foi quando eu comecei a conversar com a Thay, para que ela viesse integrar, né, a equipe do Mais Tênis, né, e a gente começasse a caminhar juntos. E é legal porque depois disso foi, na verdade, abriu a cabeça, acho que dos dois, né, a minha parte em relação à importância da fisioterapia e a importância da fisioterapia andar junto, né, com o esporte, com o tênis que nós estamos inseridos. E a Thay também começou a crescer, a conhecer o tênis, né, e depois disso eu tive outras lesões que a Thay também me ajudou e realmente foi um bom trabalho. Viu a importância de se cuidar? Sim, é muito importante se cuidar, a gente tem que prevenir, porque é o que eu costumo falar com meus pacientes, né? Nem sempre, você no caso, você trabalha com o que você joga, né? Mas eu tenho pacientes que não trabalham com o que jogam. Então, eu tenho o paciente que, sei lá, é advogado e gosta de jogar um esporte, ou futebol, ou tênis, enfim. Esses dias eu tive uma moça que trabalhava com alguma coisa de estética. Então, ela tava com uma epicondilite. E ela gostava de praticar esporte, beach tênis. Aí eu falei, não! Comecei assunto para um outro vídeo. Jogo profano. Só isso que eu tenho para falar. Mas continua. Aí eu falei pra ela, olha, a gente tem que cuidar do seu cotovelo, porque além de você usar para alguma coisa, para um esporte que você gosta, é o seu trabalho, é o seu instrumento de trabalho. E aí?
se sua mão parar de funcionar, se seu braço parar de funcionar, você não vai ter sua renda mensal? Então, daí, no seu caso, quando você teve a fascite, enfim, eu pensei, é o instrumento de trabalho do Renan. Se parar, parou, entendeu? Então, quando a gente pensa em prevenção ou em tratamento de lesão, não é só pro esporte, mas você tem uma vida além do esporte que você tem que se cuidar para que você consiga render e aproveitar todas as esferas da sua vida, né? Então, por isso que o Renan agora tá legalzão aí. Consegue Sem jogar, dores. consegue trabalhar. Sem dores, graças a Deus. E é muito legal, porque quando a Thay integrou a equipe, nós, não sei se todos, mas em específico aqui o Mais Tênis, a gente trabalha com planilhas de evolução, né? Então nós fazemos uma avaliação a cada determinado período de mês, né? E para você medir realmente a evolução do aluno. Com a fisioterapeuta, com a ajuda da Thay, isso ficou muito mais fácil de fazer e mais fácil de alcançar, né? Porque a principal preocupação que, no meu caso, eu tenho dentro da quadra é que o aluno possa ficar comigo 1, 2, talvez até 3 horas treinando com intensidade, né? E sem se lesionar. Então essa é a minha primeira preocupação, antes de qualquer ensinamento técnico ou uma demonstração física, eu preciso que ele fique comigo 1, 2 horas e meia sem se lesionar, para que daí venha a evolução técnica. E com a ajuda da Thay, fazendo essa parte extra quadra, essa manutenção extra quadra, essa evolução ficou muito mais fácil de se alcançar. Porque hoje, qual é a maior dificuldade de um professor de tênis? A maior dificuldade é a seguinte: com a mesma disposição, com a mesma energia que eu dou uma aula às 7 horas da manhã, eu preciso ter essa mesma energia, essa mesma disposição 10 horas da noite. Porque o cara que está fazendo a aula às 7 da manhã acordou e foi fazer aula. Mas a moça ou o rapaz que está fazendo 10 horas da noite ficou trabalhando o dia todo, provavelmente não foi numa academia, não teve gasto nenhum calórico, e está com toda a disposição para fazer a aula à noite. E o professor que deu aula o dia inteiro precisa ter essa disposição, né? Precisa ter essa parte física muito bem alinhada, essa parte de alimentação muito bem alinhada, e essa parte de fisioterapia, não ter lesão para dar uma aula com qualidade, né? E essa ajuda da Thay agregou nisso, tanto na qualidade da aula, né, e também na evolução do aluno. E também nós já tratamos alguns alunos juntos, né, que trabalham com a gente, que fazem aula aqui com o Mais Tênis, e foi uma parte muito legal, porque nós vamos falar sobre esse aluno ainda, mas foi um trabalho em equipe realmente, porque eu fiz a parte de quadra, a parte de treinamento, a Thay fez esse trabalho de tratamento de lesão fora da quadra, e aí esse aluno conseguiu voltar num período de tempo muito curto, né? E realmente com uma lesão totalmente sarada, totalmente solidificada, e foi muito bom ter esse trabalho em equipe, porque talvez se ele fosse tratar com outro fisioterapeuta, que talvez não tivesse esse olhar que a Thay tem para o esporte, talvez demorasse um pouco mais, entendeu? Então essa parte da Thay estar dentro do tênis é muito importante, né? Sim, sim. E eu costumo falar sempre que quando o paciente, no caso o aluno, ele é atendido por todos que podem de fato ajudar ele, a melhora é muito melhor, a melhora é muito mais sólida e o retorno é muito mais saudável. Então, no caso do nosso paciente em comum, aluno em comum, eu estava me comunicando com o Renan. Então, ele sabia o momento que ele podia voltar e eu sabia em que fase que o paciente estava para passar para o Renan. Falar, ó, Renan, ele pode voltar em tal momento, ele ainda tem que dar uma afastada. Então, a comunicação, no caso, na área da saúde a gente chama de equipe multidisciplinar, no caso, não deixa de ser, o Renan é o treinador e eu sou a físio. Então, quando o paciente está amparado dessa forma, em que as partes que cuidam dele se comunicam, nossa, a melhora é absurda. É muito melhor. E foi muito engraçado, porque quando esse aluno teve essa lesão, ele não estava em aula. Ele só me avisou por mensagem, falou, oh, poxa, eu tive essa lesão e tal, e de primeira eu já encaminhei a Thay, né, que já começou o tratamento, acho que na semana seguinte, né, ele já começou o tratamento, e aí chegou no dia da aula, ele me mandou mensagem assim, Renan, ó, tô fazendo tratamento com a Thay, mas ela falou para eu não treinar essa semana. Falei, vou mandar a físio embora. Como assim não vai treinar essa semana?
E aí ele deu risada e tal e continuou o tratamento naquela semana. Na outra semana ele mandou a mensagem: Renan, tô em tratamento. Falei, com certeza. Vou dar conta pra essa menina. Como assim? Tá tirando os alunos ao invés de colocar mais. Mas realmente quando ele voltou, foi como eu disse, uma lesão totalmente curada, solidificada, e até ele ficou surpreso, porque ele é desse ramo da saúde, né? Ele é um médico. E ele falou, poxa, Renan, olha como essas duas coisas andarem juntas são importantes, né? Eu falei, isso, meu amigo, você tem que ficar no mais tênis, o resto é tudo balela. Muito bom. Bom, agora nós vamos para as perguntas e respostas, uma parte muito legal do nosso bate-papo, mas para que você assista essa parte, eu vou dar uma meta, né? Eu vou dar um desafio para você, que é de no mínimo 50 curtidas, 50 likes nesse vídeo e que você compartilhe com pelo menos 3 ou 4 amigos para que você assista essas perguntas e respostas que eu tenho certeza que vai ser muito bom para você, para o seu jogo, para sanar todas as suas dúvidas, né, dona Thay? Sim, sim. Então, fique aí, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e fique atento que logo vai ter a segunda parte.